Nós estamos numa série chamada Relacionamentos, mas uma série em que o nosso foco é não especificamente tratar dos relacionamentos específicos que nós podemos ter, apesar de passarmos por eles. Mas o nosso foco é falar sobre como esses relacionamentos afetam as nossas reuniões, afetam o nosso culto, afeta a nossa oração, a nossa adoração. O propósito é isso. E mais do que isso, claro, promover uma solução para que, de fato, a gente cresça e amadureça para ficar parecido com Jesus. Esse é o nosso propósito aqui. Na semana passada, o pastor Ademir iniciou essa série nos falando sobre a reunião que faz mais mal do que bem. Um texto muito rico e profundo do apóstolo Paulo. E hoje, eu quero lhes falar sobre o culto que Deus não recebe. Como os nossos relacionamentos podem interferir, atrapalhar o nosso culto. E para isso eu quero me fazer valer do texto de Mateus, capítulo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, dos versos de 21 a 26. Diz assim o texto: Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregar ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Assim diz a palavra do Senhor. Bate sua cabeça, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Deus nosso Pai, nós te louvamos desde já pela forma como o Senhor ministrou aos nossos corações e pelo que o Senhor nos falou também. Nós te pedimos agora que o Senhor nos fale pela tua palavra. Por isso, nos ajude a ouvir o que o Senhor tem a dizer, nos ajude a sermos transformados pela verdade da tua palavra, para que a gente de fato tenha o nosso culto aceito pelo Senhor e sejamos pessoas mais parecidas e formadas à pessoa de Jesus. Oramos assim no nome dele, de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que estava fazendo o seu melhor para alguém, mas no fundo parecia que esse melhor não era suficiente? Tipo assim, você se esforça, dá o máximo, mas sente que ainda está faltando alguma coisa. Isso acontece na vida, nos relacionamentos, no nosso dia a dia, no cotidiano, e muitas vezes até na nossa vida e no nosso relacionamento com Deus. Imagina só,
Você prepara um presente com todo carinho. Você pensa em cada detalhe. Vai na loja, economiza para comprar esse presente. Pensa em como esse presente vai agradar a pessoa que você vai presentear. Você gasta tempo, você gasta energia. Enfim, você investe todas as suas energias para escolher um melhor presente para essa pessoa que você resolve presentear. E aí, quando você vai entregar, a pessoa não recebe. A pessoa não aceita. Não porque o presente não é bom, é claro, mas porque tem alguma coisa errada entre vocês. Tem alguma coisa que impede que aquele presente seja aceito, seja bom até para você. Não sei se você já viveu isso. É um caso raro, mas é possível. É frustrante, eu acredito. Para quem já viveu isso, deve dar um aperto no peito, assim, uma decepção total. Parece que todo aquele esforço que você fez foi totalmente à toa. Porque o objetivo dele era presentear alguém que não recebeu o seu presente. Estranho isso. No minimamente, é esquisito. E eu tenho na minha casa uma pessoa que se chama Graziele, a minha esposa, que é, assim, fã número 1 de uma série chamada Casamento às Cegas. Você também é, né? Estou vendo aqui do tipo, é legal. Mas olha, é uma série muito interessante, que eles fazem vários testes com casais, para ver se no final das contas eles querem casar. E é interessante que é feito todo o programa, inclusive aqueles casais que dão match, que dão combinação, que querem casar, eles fazem o casamento, eles vão lá e arrumam tudo. Só que eles têm a possibilidade de, quando chegar lá no altar, lá no lugar do sim, do não, eles podem dizer não. E por várias vezes, os casais dizem não. Logo, tudo aquilo não faz sentido. A participação do programa, todo o estresse causado, todo o investimento, todo o dinheiro. Eu sei que o programa está contando com esse gasto, talvez inútil, porque eles querem que as pessoas casem, mas no fundo elas não casaram. Mas todo aquele cenário da série, tudo o que acontece se torna à toa, porque eles disseram não. E sabe o que é mais complicado? Isso pode acontecer também com Deus, sabe? Às vezes a gente chega no culto, a gente canta, a gente ora, serve, faz de tudo para entregar o nosso melhor para o Senhor, mas lá no fundo parece que não está conectando, que as coisas não estão fazendo sentido. Ou parece que é à toa. Talvez você nunca tinha pensado nisso, mas é preciso pensarmos juntos sobre esse possível culto que Deus não recebe. Esse possível culto em que a gente faz de tudo, mas no fim das contas Deus diz: não, eu não quero esse culto de vocês. Jesus, lá no Sermão do Monte, traz uma mensagem que é bem desconfortável. Esse texto faz parte do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que tem a ver com o Sermão do Monte. Mas é um texto extremamente importante aqui, assim como os outros também, obviamente. Ele mostra para a gente que, para Deus, o relacionamento, a vida, o nosso culto, não é necessariamente sobre o que a gente faz ou sobre o que a gente oferece. É sobre quem a gente é. O nosso culto, o nosso relacionamento com Deus é sobre como a gente lida com as pessoas também. Ele chama a gente para olhar para dentro nesse Sermão do Monte, desde o início até o fim. Para olhar para o nosso coração e para encarar o que está escondido lá dentro. Porque é aqui no nosso coração onde tudo começa de verdade. É ou não é? É aqui. E você sabe do que eu estou falando. Então, antes de falar sobre o que é adorar a Deus de verdade, eu quero que a gente faça uma
pausa e olhe para dentro. Será que tem alguma coisa no seu, no meu coração? Será que tem alguma coisa aqui na nossa comunidade que está impedindo o nosso culto de chegar até Deus? Você acredita mesmo que Deus recebeu as músicas que nós cantamos agora, os louvores e a adoração, as nossas ofertas? Uma forma de se avaliar isso é olhando aqui para dentro do nosso coração. Alguma mágoa? Existe algum ressentimento? Algo mal resolvido com alguém? Porque se existe, esse culto é fake. Esse culto não acontece. Aliás, artisticamente acontece. Ou seja, cantamos, isso é arte. Batemos palmas, isso é arte. Talvez a resposta para isso mude tudo sobre como a gente se aproxima de Deus. E meu convite é para a gente refletir sobre isso. Sabe por quê? Porque sem resolver o que está pendente com o nosso irmão, tudo o que a gente oferece para Deus pode acabar perdendo o sentido, perdendo o valor e, pior, não valendo de nada. De nada. Bom, Jesus começa nesse texto que nós lemos, lembrando esse mandamento que todo mundo já sabia, e eu acho que você já deve ter escutado também. Mandamento, talvez um dos mais famosos da lista dos 10 mandamentos de Êxodo 20. Não matarás. Isso era uma regra básica na lei de Moisés, que diz que quem tirasse a vida de alguém ia enfrentar um julgamento, ia para o tribunal. Isso que o texto diz de primeiro momento. Mas Jesus não para aí. Ele faz uma provocação e ele vai além. Ele diz o seguinte: será mesmo que o homicídio, que o assassinato é só tirar a vida de alguém? Não tem algo mais profundo, algo por detrás disso? E a resposta que Jesus dá a essa pergunta é: tem. Porque o problema começa antes, muito antes de você tirar a vida de alguém. Nas palavras de Jesus, começa na ira que a gente guarda no coração. Começa dentro do nosso coração a partir desse sentimento que a gente chama de ira. E Jesus ensina que a ira injusta, a ira que vem da gente, ela é tão perigosa quanto o próprio assassinato, quanto o próprio homicídio. Porque para a lógica de Jesus, ou seja, para a verdade, não basta você enfiar uma faca nas costas ou no pescoço de uma pessoa, ou meter uma bala na cabeça de alguém. Para Jesus, basta você ignorar essa pessoa, você se irar com ela de alguma forma, e você já matou essa pessoa. Ele vai às profundezas do que de fato não matarás significava e sempre significou. Por isso que ele diz: mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão, se irar, já está sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa ira que Jesus fala aqui, ela pode se apresentar de várias formas, que não necessariamente, como eu disse, matar alguém, tirar a vida de alguém. A ira, ela se apresenta pelo menos de 3 formas. Assim, a ira pode ser oculta. Quando a gente fica remoendo a mágoa por dentro, sem falar nada, aquele sentimento que fica aqui dentro, só fervendo a vida inteira, e você não põe ele para fora. A ira pode ser entendida assim. Falando ainda sobre a ira, J. Carson diz que a ira ela pode se manifestar por meio de um desprezo verbal mesmo. Você despreza a pessoa verbalmente. Jesus disse assim: olha, se você chamar alguém de racá,
você também já está expressando um desprezo. E o que racá significa? Racá é o mesmo de dizer naquela cultura, seu idiota, ou cabeça vazia, ou coisas do tipo. É uma ofensa, é uma forma de punir o seu irmão, se irar contra o seu irmão, falando para com ele. E esse tipo de desprezo mostra essa arrogância que a gente carrega de tratar o outro como menos humano. Então você tem que diminuir ele. Esses dias eu estava vendo um trecho de um podcast de comédia, de um programa em que alguns comediantes tinham que fazer uma batalha de comédia. Só que essa batalha vencia a piada que fosse mais degradante para o outro. Ou seja, eu tenho que fazer uma piada que diminui mais o outro. Quanto pior for a minha piada sobre o outro, eu venço. E eles foram as últimas consequências. É isso. Tudo bem que ali é um tom de brincadeira, mas teve algumas que nem eles conseguiram lidar, de tão ofensivo que foi. Então, só em você expressar a sua ira de maneira que diminua o outro, é uma forma de, talvez, quem sabe, matar alguém no seu coração. Mas também existe a ira que se manifesta por meio da calúnia, da difamação, que é quando a gente chama alguém de louco. Ou fala mal de alguém sem razão, ou até mesmo com razão, mas você fala mal. Eu falo mal. É uma forma de aparecer a ira que está dentro de nós, segundo Jesus. E isso é fruto, claro, de um coração duro que a gente carrega. Então, essas formas de ira mostram um problema muito maior que está dentro da gente, que é de um coração que está longe de Deus. Jesus pega pesado aqui. Ele não alivia para você, não alivia para mim. Aliás, o Sermão do Monte é um asteroide para nós. A gente não suporta. Se não é um espírito nos capacitando, a gente não suporta aquilo. E ele pega pesado, não só para falar o que é a ira, mas ele pega pesado para mostrar as consequências que esse comportamento, ou que esses comportamentos levam. Por exemplo, se você se irar contra o seu irmão, Jesus diz que pode acontecer essas coisas. Acompanha comigo aí na projeção. Você pode ser julgado humanamente. Por exemplo, você vai se irar com alguém e as pessoas vão começar a te julgar. Você não vai ser bem falado entre as pessoas porque você é alguém que se ira facilmente com as pessoas. Ou você pode ser levado para o Sinédrio, que é o SCJ, que é a Suprema Corte Judaica. Eles vão julgar os casos graves, às vezes até injustamente, como acontecia naquela época e em outras épocas também. Mas eles vão julgar os casos mais graves. E deixa claro aqui que até atitudes pequenas, às vezes, vão ser levados para o Sinédrio. Porque tinha uma corrupção rolando ali, o sistema não funcionava tão bem. Nada é novo debaixo do sol. Ou, quem sabe, além de você ser julgado pelas pessoas e pelo Sinédrio, você vai parar no Gena. O que é esse Gena em que alguns estudiosos apontam quando se fala desse texto? Era uma espécie de vale que eles jogavam lixo. E esse lixo, conforme, às vezes, até algumas substâncias químicas dele ali, pegava fogo, às vezes, instantaneamente, assim. Instantaneamente não, mas de vez em quando, porque entrava em combinação de algumas substâncias químicas e dava algumas pequenos focos de incêndio, assim. Mas era um lixão. Era um lixão. Era um lugar que você jogava aquilo que não presta. Então, você pode ser julgado pelas pessoas, você pode ser julgado pelo Sinédrio, ou você pode parar no lixão. Um lugar onde nada presta.
Então, Jesus está lembrando para a gente que o juízo de Deus vai muito além do que simplesmente tribunal humano, julgamento humano. Ele pode levar, inclusive, a gente para o inferno. Porque o Gena também carrega o significado de inferno. Era uma espécie deles dizerem que a pessoa iria para o inferno também. Daqui a gente pode conversar muitas coisas. Mas disso que eu lhes falo, eu queria que você pensasse naquela imagem de um iceberg. No iceberg, o homicídio, o assassinato, todas as coisas ruins que a gente faz, é o que está no topo. É o que a gente vê. É o que se pode julgar, porque, de fato, se você falou mal de alguém, se você ofendeu alguém, se você machucou alguém, se você matou alguém, se você roubou, enfim, a gente pode ver. As câmeras mostram isso. Mas o que está debaixo da superfície, o que está sustentando essas ações, é o que a gente não vê. É a ira, é o desprezo, é o ódio, é a falta de perdão. Ou seja, o que faz com o que a gente faça, o que a gente está fazendo, o que leva a gente a cometer as loucuras que a gente comete, é o que está dentro do nosso coração. Isso pode parecer óbvio, mas a gente precisa lançar luz sobre isso. A gente precisa lançar luz sobre os sentimentos que a gente carrega. A gente não fala mal de alguém, a gente não mata alguém, a gente não ofende alguém por uma emoção que alguém nos causou. A gente faz o que faz de errado porque a gente já carrega esse sentimento. Aliás, o sábio já disse, a boca fala do que o coração está simples. A boca fala, os gestos se gesticulam a partir daquilo que eu carrego dentro de mim. E do mesmo jeito que um iceberg pode afundar um navio, essas coisas escondidas no nosso coração pode destruir os relacionamentos e afastar a gente de Deus. Jesus está dando um alerta, a gente precisa cuidar não só do que é visível, ou seja, não somente parar de fazer o que é errado, mas tratar aquilo que está escondido dentro do nosso coração. Esses sentimentos são como bactérias, vírus, que vão destruindo a nossa alma. É isso. Mas para Jesus, a solução para tudo isso é a reconciliação. Ele diz que a reconciliação é prioridade. E ele dá 2 exemplos muito práticos para mostrar como a reconciliação é algo essencial, é algo importante e indispensável. Ele diz sobre as ofertas que a gente traz o seguinte, que a gente devia parar de ofertar, deixar a nossa oferta de lado, para ir nos reconciliar com o nosso irmão. Veja, eu vou ler novamente. O texto diz, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali. Pausa. Deixa ela ali e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Isso ensina para a gente, meu querido irmão e irmã, que Deus dá mais valor para a reconciliação do que para rituais religiosos. Não adianta a gente participar de culto, de eventos na igreja, se os nossos relacionamentos estão quebrados. É fake, é à toa. Palavras de Jesus. O culto que a gente está fazendo hoje pode ser um culto vazio para Deus. Pode ser um culto à toa para Deus. Pode ser um culto fake para Deus se a gente não resolver essas pendências que a gente tem com os nossos irmãos. Porque não existe relacionamento
com Deus que não passe pelo nosso irmão. O caminho para Jesus, o caminho para Deus é Jesus. Mas o caminho para Jesus é o nosso irmão. Guardadas as proporções, é claro. É o nosso irmão. Olha, por exemplo, o que João também vai dizer. Na primeira carta dele, no capítulo 4, João diz o seguinte: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa é a mensagem do apóstolo João para nós. A gente precisa parar de tentar enganar a Deus e deixar essa postura fria, insensível de lado. Isso é o que, conversando com o pastor Ademir essa semana, ele lançou luz sobre essa imagem. Isso é o que a gente pode chamar de culto leproso. Se não me falha a memória, o nome dessa doença foi substituída por hanseníase. É isso? É aquela doença que você conhece. Você tem as feridas, só que ela tem um poder de tirar a sua sensibilidade para aquelas feridas. Não é isso? Você está vendo, mas você não sente a dor dela mais. Só que o seu corpo está entrando em putrefação. Graças a Deus, hoje, nós temos tratamento para isso. Mas naquela época, você apodrecia e morria. É a mesma coisa. Eu tinha outras imagens na minha cabeça, mas por sabedoria, eu prefiro não dizer. Se você quiser, a gente conversa depois. Mas é isso. A gente está fazendo uma reunião de leproso, achando que Deus está feliz com a gente, mas na verdade Deus não está. Eu já liderei grupos de jovens para além daqui. Eu já toquei bateria para além daqui, sabendo que eu tinha ferido pessoas e não fui atrás para me reconciliar com elas. Eu consegui ser um leproso. E era tão estranho, porque eu estava tocando culto, e eu tentava tirar os olhos daquelas pessoas ou daquela pessoa que eu tinha ferido. Mas por mais que eu tirasse os olhos, Deus colocava a imagem dela diante de mim. Só que diante das pessoas que estavam me vendo, e não sabiam disso, eu era um adorador, sabe? E pior, eu achava que Deus estava aceitando o meu culto. Porque cá entre nós, se você é cristão, você sabe que se você falha com alguém, é bom que você o procure e se reconcilie. Não é isso? Peça perdão. Por que eu não fiz isso? Está certo que Jesus disse que a responsabilidade também era dessa pessoa. Porque ele diz que se seu irmão falhar com você, vá você e procura ele. Não é isso que o texto, inclusive, está dizendo? Então, se alguém pisou na bola com você, para Jesus é você que dá o primeiro passo. Mas isso não significa que também quem ofendeu não possa dar. Vamos resolver esse negócio logo. Então, o pior era isso. Eu liderava, eu tocava. Talvez você viva uma situação assim como eu. Assim, gente, é difícil. Não é fácil. Eu sei. Mas sabe por quê? É difícil? Por causa do nosso ego. Por causa do nosso eu. Dietrich Bonhoeffer, esse teólogo, aqui, ele tem uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz que aquele que não pode perdoar, não pode adorar a Deus.
aquele que não está aberto para o próximo, Deus não está aberto para ele. E também você não pode adorar a Deus. Acabou o culto. Não tem. Por isso eu quero dizer uma coisa bem clara para você, meu irmão e minha irmã, para nós, igreja, aqui nessa manhã. Se você serve em algum ministério aqui ou na sua comunidade local, e você não está plenamente aberto para o seu irmão, larga esse ministério. Larga. Ou nem venha fazer parte. Agora, se você está aberto para o seu irmão, faça parte. É simples. Se você está aberto e ainda precisa fazer algum ajuste, ajusta e continua. Mas se você não quiser, larga esse ministério. Ele é fake. Você está atrapalhando o ministério. Vai fazer outra coisa. Mas se você quiser que Deus receba a sua oferta, que pode ser o seu dinheiro, como você entregou aqui hoje, pode ser seu serviço. Oferta é adoração. É aquilo que você entrega ao Senhor como adoração. Se você não está aberto, você deixa. Mas se você tiver, se reconcilie hoje. Aí sim tem culto. Aí sim o Senhor Jesus vai receber a sua oferta. Amém? Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Vitor faz um tempo. E ele me fez pensar em algo muito interessante. A gente tem muita dificuldade de buscar reconciliação, porque é difícil, mexe com o nosso ego. Aliás, Tiago capítulo 4 vai dizer que as confusões, que as divisões que a gente carrega entre a gente tem a ver com as paixões do nosso coração. A gente tem dificuldade porque a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Conversando com ele, ele me trouxe algo bem interessante, eu passei a pensar nisso. A nossa dificuldade também de se reconciliar ou corrigir alguém, vem do desconforto que a gente não quer sentir. Vem do nosso orgulho, mas também vem do eu prefiro evitar a fadiga, é ou não é? Daí você prefere não procurar a pessoa, porque você não quer lidar com aquele desconforto. Você não quer lidar com aquela situação do tipo, puxa, eu vou ter que chamar essa pessoa para conversar, a gente vai ter que conversar, talvez não resolva, mas isso é desconfortável. O que mostra que todo o relacionamento que a gente vive tem a ver com a gente mesmo. Se a gente não estiver confortável, nem para reconciliar a gente presta. Nem na reconciliação a gente consegue ficar bem. Porque no fim das contas é sobre eu, é sobre mim. Estranho isso, né? Daí a gente prefere evitar, porque a gente evita a fadiga. E pior, já que a gente não está afim de buscar reconciliação, é mais fácil a gente mudar de igreja. Eu não vou mudar de igreja por convicção, porque Deus está claramente mostrando que agora o meu chamado é naquela comunidade, para servir as necessidades daquela outra comunidade, e lá Ele vai me dotar de dons que eu vou poder abençoar aquela comunidade, e eu preciso estar lá. Não, não é por isso. É porque aqui está ficando estranho, está ficando esquisito. Então eu vou para um lugar que me traz mais conforto, ou que eu não tenha que lidar com o meu desconforto. Então eu mudo de igreja. Só que detalhe, um coração desse vai estragar outra igreja. Você não está indo para ajudar, você está indo para estragar. Porque Deus não está interessado em nosso culto. Deus não está interessado no nosso serviço. Até porque Deus é bem resolvido. Ele não depende de nós. Depende?
Deus depende da gente? Depende. Deus depende da gente falando para Ele que Ele é legal, que Ele é bonito, que Ele é santo? Ele não precisa disso. Nós que recebemos essa vocação, esse chamado para adorar a Deus, conhecer mais a Ele, nos deleitarmos nele e fazê-lo conhecido. Nós é que precisamos disso. Ele não, ele está bem resolvido. Então, se a gente fecha os olhos para o nosso irmão, se a gente vive em animosidade para com o nosso irmão, não tem culto, não tem serviço que preste para Deus. Você pode estar achando que eu estou sendo radical nas minhas palavras, mas veja o que Deus fala para o povo rebelde de Israel, o povo dele, mais precisamente lá para o povo de Judá. Olha isso, o profeta Isaías transmite essa palavra do Senhor. Olha o que ele diz: ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizesse esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São um peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei. Pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se, removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos e lutem pelos direitos das viúvas. Os sacrifícios que o Senhor quer de nós começa passando pelo nosso irmão. A oração que Deus gosta de ouvir, inclusive, a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos que queriam saber como eles deveriam orar, como eles deveriam falar com Deus, qual a lógica, como que essa conversa com Deus, como que é a conversa correta com Deus. Respondendo a essa dúvida dos discípulos, Jesus diz: orareis assim: Pai meu, dá-me o meu pão, não me deixe cair em tentação. Amém? Jesus diz que o Pai é nosso. Jesus ensina para a gente que diante da nossa relação com Deus, eu nunca chego a Deus na primeira pessoa do singular. Eu sempre levo comigo os meus irmãos, porque o Pai não é meu, é nosso. Eu peço o suprimento das necessidades, não só para mim, mas para todos nós, porque o pão é nosso. Eu peço o perdão, que não é só para mim, é para nós, por isso ele é nosso. E eu peço a proteção, não só para mim, mas para nós, porque o Pai cuida dos seus filhos. Não existe relacionamento com Deus na primeira pessoa do singular. É só nós. É nós. Literalmente. É nós. Talvez, somado a graça e paz, paz do Senhor, a gente pode dizer é nós. Faz todo sentido na fé cristã. É nós. Porque não tem é meu. É nós. Esse é o reino de Deus. Santo Agostinho, comentando sobre isso, ele diz o seguinte: Deus não olha o que fazemos, mas o que somos quando fazemos. Continuando,
Jesus chama a atenção para além da nossa oferta, ele chama também a atenção para a pressa que a gente tem que ter para fazer acordo com os nossos adversários. Ele fala o seguinte, que a gente tem que ser rápido para fazer as pazes com as pessoas que estão querendo o nosso mal. E esse exemplo lembra claramente que a gente deve buscar a reconciliação também, em primeiro lugar, porque a reconciliação é prioridade. E quanto mais rápido a gente resolve, a gente evita consequências duras. Por isso ele vai dizer aqui, olha, entre em acordo depressa, segundo o texto. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele no caminho. Pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá, da prisão, enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, você vai preso enquanto você não... Depois que você for preso, já era. Vai ter que cumprir a pena, vai ter que pagar a pena, é isso aí. Então, antes de levar para o juiz, resolve. Resolve logo. Em outras palavras, antes que a bomba estoure, antes que cause mais tormentos, resolva. Para Jesus, existem dois tipos de ira. Porque assim, alguém pode perguntar, ou você deve estar na sua cabeça perguntando, mas Jesus, ele não se irou em algumas ocasiões? Por que você está dizendo que ira é pecado? Ele se irou, então ele pecou. Sim, logicamente, esse argumento está certo. Mas para Jesus não existe somente um tipo de ira, existem duas. Existe a ira justa e a ira injusta. Porque, claro, Jesus, inclusive, o episódio de ira dele foi quando ele entra no templo e quebra tudo. E não só quebra, ele dá uma chibatada no povo, que o texto diz que ele pega umas cordas lá para... É ou não é? A ira que Jesus carrega, a ira que Jesus tem é contra o pecado, é contra a injustiça. Essa deve ser a nossa ira. Agora, geralmente, a nossa ira é sempre motivada por um orgulho ferido. É sempre motivada por alguma coisa que não aconteceu do nosso jeito. É sempre motivada por alguma coisa que não está conforme eu acho que devia estar. Não que necessariamente é errado, mas como eu não concordo, eu vou me irar, porque eu faria diferente, eu faria melhor. Aí a gente causa confusão. Geralmente a nossa ira é assim. Jesus nunca se irou quando ele foi ofendido. E se tem um sujeito que foi ofendido... Alguém já te chamou de diabo? Alguém já atribuiu o que você faz a coisas do diabo? Jesus foi assim. Pelo contrário, quando ele foi insultado, quando ele foi xingado, quando ele foi açoitado, quando ele foi crucificado, ele não revidou. No alto da cruz, ele ora e diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. A gente deve aprender com Jesus a discernir quando a nossa ira é justa, é legítima, ou quando ela é pecaminosa. E na maioria das vezes, nossa ira revela um coração, sim, muito egoísta. Jesus é a nossa régua para isso, é a nossa medida para isso. E a pergunta que Jesus faz para você hoje, faz para mim, é: como está seu coração hoje? Você tem alguma coisa para resolver com alguém que você está postergando? Você realmente deseja que Deus aceite o seu presente? Porque se é isso, hoje é dia de reconciliação. Hoje Jesus está chamando a gente para reconciliação. E a única coisa que pode impedir você disso, nós, é o nosso orgulho, é o nosso pecado. E quando Jesus exige isso de nós, primeiro ele mostra como as coisas têm que ser feitas, porque ele dá o exemplo.
Jesus primeiro toma a iniciativa de nos reconciliar com Deus. É Ele que, quando a gente estava afastado de Deus, entra no meio da nossa relação com Deus e faz as pazes de Deus com a gente. Então Ele toma a iniciativa. E com isso, Deus prova o seu amor por nós, quando Cristo morre em favor da gente, quando nós ainda éramos pecadores, nos reconcilia com Deus. Jesus também, Ele se faz de exemplo de perdão. Como eu disse, Ele mostra esse exemplo para nós quando Ele, talvez num pior momento de dor, Ele está na cruz e ora: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus também diz para nós que quando a gente está em Cristo, quando a gente está nele, quando a gente começa a participar, esse em Cristo é interessante. Estar em Cristo é o mesmo que desfrutar de Cristo. Estar em Cristo é o mesmo que desfrutar das coisas que Cristo dá. Só tem como desfrutar do que Deus dá se a gente estiver em Jesus. Então, em Cristo, nós temos uma nova vida. A gente tem uma nova identidade. A gente é um novo tipo de ser humano. A gente é o humano que Deus sempre pretendeu que a gente fosse. Em formação. Mas a gente se torna o ser humano do jeito que Deus desenhou que fosse. E aí sim, a ira que dominava o nosso coração vai ser substituída pelo amor, pela paz, pela reconciliação. Porque em Cristo a gente recebe força, a gente recebe capacidade para a gente agir como Ele. Como eu disse no início, o que Cristo pede de nós é um asteroide para nós. A gente não aguenta, a gente não consegue. Mas nele nós conseguimos. Porque o Espírito Santo está em nós. E é o Espírito Santo que nos capacita a viver como Jesus. É Ele que nos dá todo o subsídio para a gente conseguir nos reconciliar uns com os outros. E claro, assim, a gente pode, em Cristo, vivenciar essas palavras do apóstolo Pedro, em que ele diz: vocês também, como pedras vivas, estão sendo edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Aí sim, essa verdade faz sentido. Em Cristo, somente em Cristo, essa verdade faz sentido. Que Deus nos abençoe. Amém.